Cara, eu tenho uma história muito boa para responder a pergunta que você fez no começo, né? Que é o exemplo que se deu, né? De as pessoas acham que, pô, você fala de Ecovila, um monte de maconheiro e pessoa fora da casa, né? Foi em 2017, cara, depois do bull market que o Bitcoin bateu US$ 19.000, cara, entrei em umas crises existencial fodida, assim. Lembro que eu falei, cara, o que que eu quero fazer da minha vida, velho? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu tava assim, quem sou eu? As três perguntas básicas. Quem sou eu? O que que eu tô fazendo aqui? E pra onde é que eu vou? Pra onde que eu vou? E eu lembro que eu não encontrava resposta e tal, e eu ouvia falar muito de Alto Paraíso. Alto Paraíso e tal, uma galera ouvia falar de Alto Paraíso. 2017? 2017, é. E aí eu, pô, será que eu vou para Alto Paraíso e tal? Aí acabei, esticou um pouco mais o tempo, acabei em 2018 para Alto Paraíso. Mas também, foi mala nas costas, R$ 300 no bolso, tinha R$ 305. E fui para Alto, cheguei lá, não sabia de nada, não sabia. Minha mãe estava ouvindo isso aí, ela sabe como é que foi. Porque ela, como que se vai? Que se, sabe? Quem que se... Eu falei, mãe, não conheço ninguém, não sei, nunca fui, não sei. Não sei, era não sei para todas as perguntas dela. E aí eu cheguei lá, eu lembro que eu cheguei, sentei depois que eu, né, fui para Brasília e tal, ainda rolou uma outra vez, porque eu não queria passar por cidade grande, fui para Goiânia, cidade gigantesca também. E aí chegando em Alto, tava na rodoviária pensando, cara, o que que eu vou fazer, cara? Qual é que vai ser? Aí comecei a descer a avenida principal, assim, para procurar os hostels e pousadas. Falei, cara, vou fazer o que a galera fala que faz, né? Eu assisti uns vídeos do Eduardo Marinho, saca? O filósofo de rua. Falei, vou falar o que eu vi que o cara faz. Ele tentava trocar hospedagem por trabalho. Cheguei e começava, cheguei aqui na cidade, quero, né? No começo eu já chegava contando a história. E aí acabei caindo no Jardim da Nova Era, que era o nome do hostel lá. E aí quando eu cheguei, o Marcos, falei, Marcos, assim e tal, eu vim pra cá agora, simplesmente parei com tudo, trabalhava com o mercado financeiro e agora tô em busca de saber qual é da minha vida e tal. Ele, não, entra, pode montar sua barraca ali, depois a gente conversa. Tipo, me acolheu, assim, ele não quis saber muito quanto, etc. Ele só, primeiro passo dele foi me acolher, não, entra, depois a gente conversa. Aí eu entrei, montei a barraca e tal, e saí, no que eu saí pra frente, fui conversar com outro cara que estava ali há uns 2, 3 dias. Conversa vai, conversa vem, o cara também tinha acabado de chegar, o cara perdeu 200k no mini índice brasileiro. O cara perdeu no Wing 19. Quebrou, derreteu a grana dele e foi para Alto Paraíso também. Eu falei, cara, olha só os acasos aí, né, cara? Acabei de chegar aqui. E aí, nas conversas com esse cara, ele falou, mano, a gente falando muito de... Eu falei, pô, trabalho com cripto e tal. O cara viu que eu entendi, porque eu vivo cripto faz tempo, assim, cara. Qualquer conversa eu tento enfiar Bitcoin no meio e se a pessoa vê como é que ela reage. Como é que ela se comporta. Ver como é que ela se comporta, exatamente. E aí ele falou, cara, eu te pago 2 semanas de hospedagem se você me ensinar tudo que você sabe. Eu falei, demorou. Ele pagou 2 semanas, já cheguei em Alta e já ganhei 2 semanas de hospedagem pro cara, pra eu ensinar pra ele sobre cripto. Aí passei, porque eu tinha um cartão que a maior dúvida era, cara, como é que eu gasto? Eu falei, cara, tem esse cartão pré-pago que você recarrega com Bitcoin e tal. Passei toda a visão, enfim, long story short, dali eu saí para ir para a primeira Ecovila, que era uma Pé da Fruta, o nome de uma é um terreno assim, mais retirado de Alto Paraíso. São 10, na época eram 10 famílias, então são 10 famílias dentro de um terreno gigantão, bem grande mesmo. Eles estão todos isolados lá. E cada uma dessas famílias produz várias coisas, né? Mas alguma delas produz mais alguma coisa específica. Então, a que eu estava lá, eles produziam muita muda. Eles produziam as mudas que as outras fazendinhas ali utilizavam. E lá era energia solar, tipo, tinha uns painelzão que ligava as máquinas, que extraía os motores que extraíam a água da terra. Então, e também tinha água da cachoeira. Então, água da cachoeira, luz solar, não tinha um cano, um fio de luz que ia para lá, saca? E todas essas famílias ali, cara, tinha umas casas assim, que eu lembro que eu tava caminhando umas horas, fazendo umas trilhas e vi umas casas assim, caraca, quero morar aqui, velho. Tipo, escondido no meio do mato, assim, com umas paredonas, assim, inteira de vidro, que era uns vidros, uns negócios triangular, assim, mas tipo, era bambu e vidro, não era cimento, saca? Então, eram grupos de família ali, começou a desmanchar a minha visão. Comecei a ver, cara, tem gente séria nisso, cara. Aí eu comecei a participar dos eventos que eles faziam lá às vezes, os caras que manjam de bioconstrução e tal, tinha gente que
estuda, velho, que vai em congresso, que vai com estudiosos, assim, gringos que vinham e passavam toda a filosofia, todo o sistema de como fazer, e eles se conectavam e, pô, eles iam pro norte, depois vai para não sei aonde, vai para lá, vem para cá, dar workshop, ensinar. Você vê, cara, tem um movimento, olha, chega a arrepiar inteiro, cara. Tem um movimento muito sério acontecendo, tem muita gente que dedicada, assim, estudiosa, tem arquitetos que depois de sei lá quantos anos de carreira, começaram a se conectar com bioconstrução, largaram carreira e foram para essa área mesmo, assim. Então, é claro, tu vai encontrar lugares assim que não vão, digamos assim, não vão prosperar, né? Não vão ser uma vilazinha ali isolada de uma família de hippie mesmo, que está lá morando, está se sustentando, vai lá na praça vender macramê, vender as paradas, e aquele é o rolê deles. Mas tem outras pessoas que estão tentando transformar a sociedade mesmo. Então, tem os que se isolam e vão para longe, não querem saber do mundo e vão viver isolado. E tem aqueles que vão para criar, para aprender, criar um novo modelo e depois volta para a cidade, traz e magnetiza, e traz mais gente, traz voz, né, mesmo. Eu vejo que aonde todos eles meio que... não é que pecam, assim, cara, mas é uma parte assim que me doía muito. Porque em todos esses lugares eu tentava falar, falar de tecnologia. Tecnologia, eu falava de cripto, tentava falar, cara, cripto e tal, cripto, a galera sempre muito avessa, assim, muito não queremos, não, sabe, sempre na negação, assim, do não querer aquilo, porque eu também não estava com o melhor dos discursos, porque eu estava, tipo, vendo aquilo e falando, cara, mas só que eu entendo de tecnologia, de blockchain mesmo, assim, porque eu sempre gostei de blockchain, nem cripto em si, mas blockchain, eu tava falando de centralização e tal. E não ressoava. Agora, os debates já estão sendo de um lugar assim, muito diferente. Já vejo que a gente conversa mais na mesma frequência. Porque eu investi lá, eu estava indo pela primeira vez, né? Então, eu morei 6 meses lá em Alto Paraíso. Daí fui para Goiás, morei num sítio lá que também produziam tudo naquele sítio. Não era 100% autossustentável, mas produzia muita coisa. Então, o que eu vi de padrões, assim, alguns desses sítios, nesse segundo que eu estava, eles produziam muito pomelo, que é umas laranjonas, assim. E tinha outros sítios que produziam muita mandioca e outros muita cenoura. Então, eles trocavam mandioca por cenoura. Eles iam criando meio que o micromercado deles ali dentro. Além de usar dinheiro para as outras coisas, etc. Mas eles tinham os seus produtos com os quais eles trocam, sabe? Então, você vê, tem alguns sisteminhas assim que estão funcionando e que só o que precisa existir é mais informação sobre isso. Então, todos esses lugares que eu visitei, a maioria deles foi usando o Wordpackers. Já ouviram falar do Wordpackers? Não. É um aplicativo fudente, cara. É muito foda, muito foda. É um dos aplicativos mais massa que tem, porque é um lugar para você trocar hospedagem por trabalho. Então, você se cadastra. Ele é pago agora, né? É pago, sempre foi pago, mas, você paga $50 por ano. Você pensar, $50 por ano, mas, para quem está investindo nessa pegada, assim, cara, $50 um dia, R$300. R$300 tu compra um tênis da Nike, mano. Tu não vai fazer uma assinatura. Eu acho que não compra não mais. Não compra. Mas chegou, galera. Querendo ou não, no final das contas, é um investimento pequeno para a quantidade de portas que aquilo te abre. Porque ele te abre, assim, realmente é mundial. No Brasil agora tem bastante, mais do que quando eu estava usando, mas no mundo todo, cara. No mundo todo tem muito lugar. Muita tipo assim, tem muito hostel. Então, na Europa e aqui no Brasil mesmo, assim, São Paulo, Floripa, aqui tem muito hostel. Então, geralmente, dentro da cidade grande é hostel e mais retirado, lugar pequeno, vai virando sítio, fazenda, ecovila, que você vai lá e trabalha em troca de hospedagem. Então, quando eu ia para a cidade grande, trocava trabalho nos hostels. Então, você fica recebendo a turistada e mostrando onde é que é os quartos. Que lugar que tem para fazer. Então, você acaba dando muito rolê. Vai virando um rolê infinito, porque você recebe gringo, recebe a galera. Tem aquilo lá, sabe? Leva a gente lá? Claro que leva. Então, você vai. E no mato, tem muita ecovila. Então, esses lugares precisam de gente para trabalhar. E é escasso, cara. É escasso pra caramba. Não tem muita gente querendo ir passar um mês num sítio desse. E todos esses que eu encontrei pelo Wordpackers, todos têm internet. Todos eu ia trabalhar, trocava, né, eles mostram lá, tipo, 5 horas, 30 horas por semana. Tem vários modelos, assim. Sim, tantas sim. vezes que você trabalha por dia, tantas vezes que você trabalha. Quanto tempo livre. O que ele dá de troca, se é o só que ele cama, te dá, se é comida. Exatamente. Você filtra lá. Não, eu quero um lugar que me dá tudo. Dá comida. Muitos deles dão bike também. Muita bike para você usar. Comida, alimentação, hospedagem, tudo isso. Na Europa tem muito. Então, eu vou fazer uma trip para a Europa logo. Também já estou fazendo a rota de Wordpackers, assim, quais lugares que eu vou me hospedar. Porque você não gasta com hospedagem. Além de conhecer, viver, você troca uma experiência muito massa. Nessas
dessas Ecovilas aí, tu acha que já tem algumas usando o sistema Web3? Não, assim, ainda não. Tokenizadas? Não, melhor, não visitei uma que já está. Eu ia falar Tanto que coisa, essa com certeza tem, velho. já tem, certeza que já tem. Tanto que é daí que está nascendo a ideia, porque o app deles, a Corners, é para essas comunidades, né? Então eu meio que quero, quando tiver mais tempo hábil, vou investir mais, estou investindo mais tempo nessa ideia, né? Por ver que ela está sendo muito bem recebida. Essa ideia de conectar DAO com descentralização, com ecovila, com espiritualismo, com astrologia, com todo esse pessoal. Eu vejo que 100% das pessoas que eu falei dessa ideia tiveram a reação que você falou. Pô, cara, quero saber mais, sabe? Você vê que é algo que é bem recebido, né? Sim. Então, eu quero criar uma espécie de modelo, assim, porque a gente tem um bootcamp lá na Web3 Dev que é de como criar uma DAO. Então, esse bootcamp você começa do zero, termina que você cria uma DAO, proposta de votação e tal, é bem massa. Eu quero colocar isso num pacotinho e voltar a fazer meus rolês de nômade. Porque agora eu estou trabalhando muito freneticamente, mas eu quero voltar a fazer o rolê de nômade, que é ir para essas ecovilas, voltar para Alto Paraíso, ir nesses lugares e dar um workshop presencial lá. Em vez de dar aquela palestrinha do de Bitcoin de cripto. Porque assim, muito da hospedagem que eu trocava, eu não era, nem todas era trabalhando, né, colhendo, fazendo. Às vezes trabalhava realmente, ajuda na colheita, ajuda na manutenção, ajuda um monte de coisa, mas muitos desses lugares, depois que o cara me recebeu, te pago 2 semanas para você me ensinar sobre cripto, eu comecei a ir nesses lugares e falar sobre cripto. Então, porque para quem viaja, eu tenho muito esse argumento, né, para quem viaja, recebe gente gringa, gente de fora, não precisa ficar convertendo moeda e tal. E o pessoal recebe muito bem. O pessoal recebia com muita dúvida, assim, tipo, não sei qual é, mas vem. Então eu ia para o lugar, ficava hospedado uma semana, explicava, trocava ideias sobre cripto. E agora eu quero fazer isso, mas para dar workshops de DAO. Então chegar lá e levar para as pessoas, isso aqui, mostrar o sisteminha, a votação e tal. Então, se vocês, essas pessoas, né, levar mais essa mensagem, chegar nessas ecovilas, chegar nesses sítios, nesses lugares e apresentar a DAO. DAO é isso, é aquilo, o código que gerencia as votações, tudo por votação, cada um vai ter um NFT dinâmico aqui, que quem contribui vai ganhando. Então, sabe, tentar começar a fazer essa